Será que é possível produzir animais que quisessem algo que não gostassem? E a resposta é motivação ou disciplina. O que é mais importante? De um lado, nós temos os defensores da disciplina afirmando que aonde a disciplina te faz chegar, a motivação jamais alcançará. Do outro, nós temos os defensores da motivação afirmando que sem ela é impossível sustentar um comportamento, um hábito por tempo prolongado. O problema desse debate é que ambos os lados estão falando a mesma coisa de um jeito diferente. É como se um estivesse dizendo assim, isso dali é aipim, e o outro falando, não, aquilo ali é mandioca. Por exemplo, se a gente olhar para a definição da palavra disciplina, se olharmos no dicionário, aí tu pode pegar, nessa hora que eu falar isso, tu bota aqui um print da definição do Google de disciplina. Aqui no meu... Bota mais para baixo. Aqui assim dá? Um pouquinho mais. Aqui vai dar? Levemente. Aí. Aqui. Cara. Aí eu falo disciplina, tá? Tu bota aqui tipo um efeito sonoro, tipo aqui. Assim. Bomba, uma bomba? Não. Só um negocinho assim. A disciplina, se olharmos no dicionário, nós vamos ver ali, ó, comportamento metódico, determinado e constância. Já a motivação, ela é autoexplicativa. Olha o nome, motivo para a ação. Agora pense, corta para mim aqui, editor. Será que um indivíduo disciplinado por si só não implica também ser um indivíduo motivado? Ora, para ser um cara determinado, metódico, constante, ele precisa ter um motivo para a ação. Logo, eu, particularmente, Tiago, defendo que toda disciplina é um tipo de motivação. Ora, o indivíduo disciplinado, ele precisa ter um motivo para agir dessa forma determinada. E esse motivo pode ser o salário, o dinheiro, pode ser o respeito a alguma autoridade, pode ser o reconhecimento, pode ser o medo. Mas o ponto-chave desse debate é que existe uma confusão. Existe um equívoco muito comum em confundirmos motivação com prazer. Por exemplo, quando alguém fala, pô bicho, aquele cara lá, ele é motivado. Como a maioria das pessoas enxerga e imagina o indivíduo motivado? Uma pessoa com um semblante feliz, uma pessoa empolgada, com um prazer estampado no rosto. Agora, quando a gente fala, aquele cara lá, ele é disciplinado. Como as pessoas comumente imaginam esse indivíduo? Um cara mais focado, um cara mais sério e provavelmente sem sorriso no rosto. Esses estereótipos nos fazem associar a disciplina a atividades extenuantes, desagradáveis, sofridas ou algo do gênero, uma conotação negativa. Então nós temos uma visão dicotômica, uma visão cara ou coroa, como se disciplina e motivação fossem coisas opostas. E isso decorre do desconhecimento neurocientífico. E aí é que entra o Neurociência Sem Dobras para elucidar isso daí para vocês. Em meados de 1980, os livros didáticos de psicologia diziam que o nosso sistema de recompensa era um conjunto de estrutura responsável por nos motivar a partir dos sentimentos de prazer. Só que nessa época, pesquisadores que estudavam o vício em drogas começaram a questionar essa difundida informação dos livros didáticos e pensaram, como assim a motivação a partir dos sentimentos de prazer? Se eu vejo inúmeros usuários de drogas que referem que não sentem mais prazer, não gostam do efeito da droga, mas mesmo assim continuam usando. Afinal de contas, o que motivava eles a usarem se então não sentiam mais prazer como antes? E a resposta para essa pergunta começou a ser elucidada a partir dos anos 1986. O protagonista dessa história se chama Kent Berridge, um professor assistente da Universidade de Michigan. Ele tinha uma peculiaridade muito intrigante. Era especialista na expressão facial de ratos. Olha que curioso. Certo dia ele recebeu o telefonema de um pesquisador renomado. Viado, eu sei, fiz uma égua, desgraçado.
chamado Roy Wise. Roy Wise ficou conhecido por ser um dos pioneiros nas pesquisas referente ao neurotransmissor conhecido como dopamina. E naquela época, nos noticiários pela TV e jornais, se botavam lá a molécula do prazer, a tal da dopamina. Então Roy Wise ligou para o Kent Barrett e ele queria testar essa hipótese se realmente a dopamina era a molécula do prazer. A ideia era tentar inibir a dopamina dos animais para ver se eles continuavam sentindo prazer com algo que lhes era prazeroso. E o que se utilizou para fazer esse tipo de pesquisa? Água com açúcar. Os ratos adoram água com açúcar. Kent Barrett entrou de gaiato nessa história por ele ser um especialista em analisar a expressão facial dos animais. Então eles aplicavam uma injeção de uma substância que bloqueava o neurotransmissor dopamina. E eles comparavam antes da injeção e após a injeção como é que os animais se alimentavam dessa água com açúcar. Kent Barrett falou para Roy Wise o seguinte: uma das maneiras da gente avaliar é mensurar a frequência de lambidas que esse animal dá. Se ele lambe bastante água com açúcar, sinal que ele está gostando bastante. E a outra forma, eu avaliando a expressão facial daqueles ratos enquanto eles consomem. E o tiro parece que saiu pela culatra. O resultado foi um fracasso do ponto de vista da hipótese prévia que tinha Roy Wise. Bloqueando-se a dopamina, os animais continuaram tomando água com açúcar normalmente. Mas uma coisa Kent Barrett ele acabou notando: os animais não perderam o prazer, a palatabilidade para tomar água com açúcar, mas eles deixaram de tomar água com açúcar por livre e espontânea vontade. Somente se forçassem os ratos a beber água com açúcar, eles bebiam. Do contrário, chegavam a morrer de fome e de sede, mas não bebiam. A conclusão foi que a dopamina que estava bloqueada nesses animais parece não ter relação nenhuma com o prazer, mas com a motivação dos animais em beber a água. Aí veio a pergunta: como é possível que os animais não se sentiram atraídos por algo que lhes dava prazer? E Barrett concluiu: o gostar, isto é, o prazer, e o querer ou desejar, isto é, a motivação, deve de ser produto de dois subsistemas que estão interconectados no nosso sistema de recompensa. Traduzindo, Barrett concluiu que se o subsistema do querer ele envolve a dopamina, o do gostar ele não envolve a dopamina. Astuto como Barrett era, ele se perguntou: será que é possível produzir animais que quisessem algo que não gostassem? E a resposta é sim. Para testar essa hipótese, Barrett implantou microeletrodos nos circuitos do desejo desses ratos, nos circuitos do querer, ou melhor, traduzindo neurocientificamente, nos neurônios dopaminérgico. E ele percebeu que quando davam choques nesses circuitos aí dopaminérgicos, os animais bebiam água com quinino, uma água extremamente amarga, e detestavam dela. Mas eles se dirigiam para a água amarga e bebiam mesmo não gostando dela, simplesmente fazendo com que o circuito do desejo induzisse eles lá. Mas como é que ele sabia que os animais não gostavam? Lembra que Barrett ele é um especialista na interpretação das expressões faciais dos ratos? Pois é, isso ficou evidente para ele. Logo depois, Barrett descobriu que os circuitos do gostar, que ainda não tinham sido estabelecidos, eles dependiam de duas classes de neurotransmissores, os chamados opioides e os endocannabinoides. Essas duas classes de substâncias são nada mais nada menos do que as versões naturais que o nosso cérebro produz da heroína e da maconha. E mais ainda, para corroborar essa informação, Barrett pensou: e se eu bloquear esses neurotransmissores dos circuitos do gostar, o que será que acontece? E o resultado foi o seguinte: bloqueando-se opioides e endocannabinoides, os animais não gostavam mais de tomar a água com açúcar. Eles não demonstravam no seu semblante que a água com açúcar era prazerosa como era anteriormente. Mas, como seus circuitos do desejo, ou seja, os seus neurônios dopaminérgicos não estavam bloqueados, esses animais ainda queriam água com açúcar. Então eles queriam, mas não gostavam dela. E aí o meu caro neuronerd nesse momento deve estar se perguntando: mas Tiago,
trago qual que é a relação desse conhecimento com o título do vídeo, com a thumb aqui do vídeo, a disciplina e a motivação. Excelente pergunta, meu caro. Se a gente entender o que popularmente é conhecido como disciplina, nós podemos traduzir para uma ativação dos sistemas do querer e do desejar. E o que popularmente é conhecido ou entendido como motivação, poderíamos dizer que é uma ativação dos subsistemas do querer, do desejar, mas também do gostar. Lembrando, isso no senso comum. Neurocientificamente falando, disciplina é um tipo de motivação. E a motivação é sinônimo de querer, de desejar. O motivo para a ação e não do prazer e nem do gostar. Tá aí então, por que esse debate acaba não chegando em lugar algum? Os defensores da disciplina enxergam ela muitas vezes como um comportamento desprazeroso e a motivação como algo prazeroso. Não, eu posso ter motivação sem prazer algum. E aí então isso é o popular entendido como disciplina. E aí, meu caro neuronerd, curtiu essa neurocuriosidade de hoje? Então acredito que você também vai gostar do nosso vídeo intitulado Por que é difícil levantar do sofá à noite? Tem uma estrita relação com esse neurotransmissor chamado dopamina do vídeo de hoje. Por que é tão complicado ter força de vontade para sair do sofá de noite e ir para uma academia, por exemplo? Fica aqui no card para você acompanhar. Aqui no card. Aqui eu vou ter que fazer? Horizontal. Assim? Tem que apontar para cá. Aqui no card. É isso. Então confira aqui no card esse nosso vídeo. Porque aqui, meu irmão, a neurociência é sem dobras.